Olá, estamos inaugurando o nosso conteúdo sobre educação, sobre treinamento, o Core Lab Talks. E aqui recebendo no primeiro conteúdo, a nossa convidada e amiga Teuci Vasconcelos, que a gente vai bater um papo sobre toda essa questão de treinamento e a importância que tem para as empresas capacitar os seus colaboradores. Teuci, muito legal que você está aqui com a gente. Obrigada. E eu queria começar a nossa conversa de você contando como a gente se conheceu, como você conheceu a Metadil, né? Na verdade, a Metadil te procurou, mas você também conheceu a Metadil por um outro lado, né? Conta um pouquinho. O que é interessante da nossa história é que a gente tem clientes em comum. Assim como vocês, eu atendo escolas. E um diferencial importante foi ao chegar na escola e encontrar um ambiente novo, extremamente bonito e que viabilizava uma estratégia de educação colaborativa, onde as pessoas, não só os alunos, mas também os funcionários, podiam se comunicar porque o ambiente era favorável a essa possibilidade. E ao saber, né, que quem construiu aquele ambiente era vocês, me gerou a curiosidade de acessá-los. Sim. E teve a grata oportunidade, de fato, de termos um cliente em comum que viabilizou esse encontro, e com vocês eu sigo nesse trabalho também fortalecendo cultura, porque é uma cultura que está em crescimento. É bonito de ver a expansão do negócio, o comprometimento das pessoas que aqui trabalham, com o desejo de fazer o seu melhor. Então é bacana estar com vocês e reconhecer isso é importante neste grupo, né? Sim, e o outro lado, né? O porquê que a gente procurou uma pessoa como você, com a sua experiência, né? A Metadil, ela vem crescendo muito, então foi unir a fome com a vontade de comer, né? Vem crescendo muito e nessa expansão a necessidade de contratação, né? E a gente conversando com vários clientes, empresários, no modo geral, sempre tem vamos dizer, uma reclamação, ou todos eles comentam que é difícil encontrar profissionais qualificados, que é difícil, que as escolas não estão formando bem, você tem uma questão de mudança de geração, né, dos jovens. Então nós vivemos a educação, há 50 anos a Metadil trabalha com a educação, acompanha todo esse processo. E escutando isso, e ao mesmo tempo no nosso processo de crescimento, procurando pessoas no mercado, logicamente que também encontrando dificuldades, nós sentimos a necessidade de ter o apoio de um profissional para formar essa nova equipe, essa expansão. Isso é um ponto. Outro ponto é o nosso espaço, o nosso ambiente ser propício para a colaboração, para a capacitação. Porque a gente percebeu que não é somente o profissional que sai de uma universidade ou de uma outra empresa com experiência, chega na nossa empresa pronto para sair trabalhando. Ele tem que, no mínimo, passar por um processo de cultura da empresa e aprender como a empresa trabalha, né? Então, isso você, logicamente, que faz durante o trabalho, mas você tem que ter ambientes que propiciam esse processo de cultura da empresa. E é por isso que a gente foi atrás do seu trabalho, né? E criou essa sinergia de, inclusive, gerar uma nova linha de produtos, aproveitando toda a nossa bagagem para o segmento corporativo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da importância dos ambientes, né? O que normalmente o ambiente de trabalho é todo mundo trabalhando focado. E aí, muitas vezes, não tem aquele espaço propício para fazer a colaboração. Então, fala um pouquinho sobre isso. Quando a gente chega numa organização que está em crescimento e ela teve um crescimento muito rápido, o papel da consultoria, de fato, é entrar para estruturar o que a gente chama de jornada do colaborador, né? Então, qual é o jeito de ser e fazer dessa organização que a gente pode traduzir para que eu possa buscar pessoas no mercado orientadas a essa prática. E quando elas chegam dentro da organização, eu preciso também educá-las.
né? Então, tem uma curva de aprendizado para que ela possa, de fato, dar resultado. E quando a gente fala desse processo educacional que as empresas passam a assumir, diante de diferentes culturas, diferentes formações, a gente entende a importância de ter espaços propícios, né? Então, e o próprio grupo com desenvolvimento, ele sente a falta da criação de uma série de rituais de governança, que a gente chama, que são reuniões one-on-one, reuniões individuais, líder-liderado, reuniões de pequeno grupo, treinamentos, workshops, para a gente garantir que esse ciclo de aprendizado ele seja viabilizado na jornada do colaborador daquela organização, que ela seja mais curta, porque quando a gente chega numa organização e o processo de aprendizagem não está estruturado, esse profissional tem uma série de estudos que indicam que para que ele dê resultado, ele vai demorar de 3 a 6 meses. E quanto mais alto o cargo, mais difícil é o processo de aprendizagem. Então, a gente tem que viabilizar a informação para que o outro, de fato, possa se apropriar da cultura, entender as práticas e processos daquele grupo e, de fato, ele possa acelerar a performance, né? Sim. Então, é corresponsabilidade, o processo de aprendizagem é de responsabilidade da organização, mas também do profissional de ter um interesse, mas isso precisa estar instituído, né? E aí, de novo, a gente fala dos espaços, e quando a gente fala do espaço, o espaço físico, ele é uma representação dos espaços internos, né? Então, eu tenho que dar essa oportunidade ao outro para que o espaço externo, de fato, represente e viabilize o conhecimento. Sim, muito legal. E interessante que nós tivemos que estudar todo esse movimento, e antes de... Porque o produto em si, o móvel, então uma cadeira, uma mesa, ela faz muito mais sentido quando você pensa muito melhor o propósito. Logicamente, sentar e trabalhar e usar um computador, ok. Quando você passa a estudar essa questão da colaboração e os espaços como eles devem ser, a gente teve que estudar e desenvolver um conceito. E é por isso que vem o conceito Core Lab. Tá? O Core Lab, ele é a questão do core, a questão do coração, da questão da humanidade, porque está tendo uma mudança muito grande também na relação de trabalho, impactado pela tecnologia. Está todo mundo aí correndo atrás e vendo a maravilha que é a IA. Porém, ela tem o outro lado que ela vai substituir muito tipo de trabalho. Muito trabalho que você faz repetitivo, a IA faz. Então você ganha tempo, a gente tem que pensar dessa maneira. Nós ganhamos tempo com essa nova ferramenta. Esse ganho de tempo faz com que a gente tenha tempo para colaborar. É o lado humano. Então os espaços são criados dentro do conceito Core Lab para receber essas pessoas e ter realmente a colaboração. Né? E olha a importância, né, quando você fala do incremento da inteligência artificial, das relações virtualizadas, né? Quando a gente vai, o pós-pandêmico, né, quando a gente volta para a organização e as pessoas optam por permanecer em home office, o home office ele precisa ser cuidado, né? Porque caso contrário, o profissional ele apreende a organização por meio daquele líder. E nem sempre o líder é o melhor representante da cultura, né? Ele precisa ser capacitado para que ele de fato seja um representante legítimo. Então, o que a gente observa nas organizações em que houve o afastamento dos profissionais é que a cultura fica mais diluída. As pessoas não se apropriam dos valores como se apropriavam. Então, é importante a relação ser híbrida e que o profissional retorne ao ambiente. Tanto que hoje, nas organizações, a gente não tem mais o conceito de mesas fixas em muitas organizações. Os espaços são colaborativos e eu preservo o espaço para aquele que está por vir, porque eu trabalho um dia, o outro trabalha outro dia, mas é para garantir sempre a relação de equilíbrio de vida e carreira, mas também uma relação de troca legítima. Sim. Então, olha que interessante. É interessante, né? Teuci, que você comentou do trabalho híbrido.
E a pandemia, você imagina, a Metadil trabalha com educação. Na pandemia as escolas ficaram fechadas. Então ficou 1 ano e meio praticamente a Metadil sem atender cliente. Não tocava o telefone, nós praticamente não conversávamos com os clientes. Então foi um momento que nós paramos para pensar como seria a educação pós-pandemia. Isso impactou também no trabalho, que é a questão do trabalho híbrido. Né? Daí que surgiu as nossas reflexões do futuro. Né? Foi um momento que a gente teve que parar, foi obrigado a parar. Então a gente teve que se reinventar em termos de produto e a gente fez isso. Tá? Aplicando isso para as escolas. Tá? A gente começou com as escolas. E aí, conforme a Metadil cresceu, ela precisou olhar para dentro e se estruturar internamente, pensar, surgindo a oportunidade para o mercado corporativo. A Metadil vislumbrou isso, uma oportunidade de atender o mercado corporativo por entender que ninguém faz isso muito bem. Ninguém olha esse aspecto de você capacitar as pessoas para desempenhar um bom trabalho. Com tanta importância. Eu falo, a empresa, ela tem a sua qualidade, ela começa pelo RH. A forma que ela contrata as pessoas, encaixa as pessoas nas posições e capacita as pessoas. Né? Então isso é um ponto muito interessante. Mas essa questão que você traz, né, da Metadil ter se reinventado tendo vivido uma crise, né? Então, assim, a possibilidade de se reinventar, ela existe porque a colaboração está ali presente, a confiança estava ali presente e houve a possibilidade de um debate legítimo de ideias, onde a oportunidade de criar essa nova linha foi possível. Né? Então, eu sempre digo que a gente tem que fazer celebrações, né? Então, celebrem, porque de fato é um produto diferenciado, que viabiliza relações mais humanizadas. Então, poder participar disso é um privilégio, né? Então, vocês serem profissionais que, de uma forma consultiva, fazem a releitura de um ambiente para trazer elementos que garantam essa comunicação e que outras empresas que passam por crises também possam se rever e se reestruturar, é um privilégio, né? Sim, sim. É a nossa contribuição com este mundo. Com certeza. Cada vez mais a tecnologia avança, então o homem volta a si mesmo. Né? Então a gente está nesse momento que o homem ele começa a ter mais tempo para refletir, para viver. Quer dizer, isso é que a gente espera, né? Que a tecnologia avança e a gente consegue ter mais tempo para viver um pouquinho melhor, né? E a única coisa é que o tempo parece que está passando mais rápido, né? Mas, de qualquer maneira, a Metadil, ela olha nesse segmento corporativo um cenário muito interessante. A gente está muito entusiasmado com esse novo mercado. Né? Vamos estar aí na feira, na Infra FM, agora em junho, 9, 10 e 11 de junho. Espero a sua presença lá, colaborando com um conteúdo muito interessante. Vamos estar com espaço, com vários ambientes demonstrando isso, são exemplos do que é o Core Lab, como se aplica para cada tipo de situação. E vai ter um espaço ali mais específico de treinamento e capacitação que a gente vai receber você e mais algumas pessoas demonstrando isso e as pessoas e os nossos convidados na prática vão ver como que funciona esse movimento, né? E você está entusiasmada, né? Sim, e eu sempre digo, né? A gente começa, para a mudança acontecer, a gente primeiro entende, depois sente e aí a ação acontece. E eu acho que quando a gente fala desse olhar consultivo que a Metadil tem para os clientes, é interessante porque quando você chega em algumas organizações, tem uma sensação de que, mas o que será possível mudar? E às vezes a pequena mudança, aquilo que começa no físico, vai gerando e mobilizando movimentos internos que de fato viabilizam conversas legítimas, melhores bate-papos, melhor conexão. Então essa possibilidade, de novo, eu sempre falo, é um privilégio. Não, com certeza. Então, bom, Teuci, o nosso papo está muito legal. E vamos continuar com mais conteúdos aí, né? A gente vai trocando mais ideias para o nosso público, para tentar agregar cada vez mais para a qualidade de vida no trabalho das pessoas, principalmente. Muito obrigado, Teuci. Tá, joia. Obrigada eu.